Bom, assumindo o compromisso de manter os nossos clientes atualizados com as principais modificações que ocorrem na legislação tributária do Estado de Goiás, bem como na legislação tributária federal, nos deparamos aqui com uma questão muito interessante, editada pelo Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Recentemente, no dia 9/10, o Conselho Administrativo editou uma súmula de número 5, estabelecendo o seguinte: o contribuinte do ICMS que tem sua atividade econômica principal de comércio varejista, mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, tais como mercearias, supermercados ou hipermercados, não faz jus ao crédito referente às entradas de energia elétrica no estabelecimento para utilização em refrigeração, rotisserie, açougue, padaria, restaurante, congelamento, etc., conforme artigo 522, inciso 2, a linha A, item 2 do regulamento. Essa súmula ela é decorrente de um julgado exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na época de relatoria do ministro Luiz Fux, 1.117.139 do Rio de Janeiro. Naquele julgamento ficou definido que as atividades de panificação e congelamento de produtos perecíveis, rotisserie, restaurante, açougue, peixaria e frios e laticínios por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. Pois bem, com base neste entendimento, o STJ, em recurso repetitivo, alterou o entendimento que já havia sido consolidado pela então primeira sessão do STJ, negando aos supermercados, estabelecimentos varejistas que mesmo realizam atividade industrializada, não poderiam mais aproveitar crédito ICMS sobre a energia elétrica utilizada nesses processos. A lógica, a premissa utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para negar o direito ao crédito sobre essa atividade de industrialização realizada pelos supermercados teve como fundamento um dispositivo do regulamento do IPI, que se trata do artigo 46 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 5º, a linha A do Decreto 4.544, o então regulamento do IPI vigente à época. Segundo esse regulamento, as atividades de congelamento e de outros serviços realizados por estabelecimentos varejistas, à luz do regulamento do IPI, não fariam jus ao crédito do IPI, consequentemente não estariam sujeitos também ao IPI. Portanto, é uma legislação alienígena, uma alienação aplicável apenas ao IPI, que passou a ser interpretada pelo STJ em extensão a essa disposição, aplicando-se aos contribuintes do ICMS. Portanto, aqui na nossa opinião, surgiu aqui um grave equívoco por parte do STJ, o que acabou respingando no universo dos contribuintes supermercadistas do Estado de Goiás. O nosso entendimento, evidentemente, é diametralmente oposto a esse entendimento do STJ e, por consequência, também do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Goiás, porque o artigo 522, inciso 2, a linha A, item 2 do regulamento, que é exatamente o dispositivo que fundamenta a súmula 5 do CAT, estabelece peremptoriamente que os estabelecimentos que possuem inscrição cadastral de indústria podem aproveitar o crédito ICMS sobre energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Portanto, a nossa legislação em específico, ela não seria suscetível à incidência desse julgado proferido pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça por conta desta distinção específica. Porque o nosso regulamento apenas condiciona a fruição do crédito desde que ele tenha o Código de Atividade Econômica da Indústria. E nesse caso a legislação não estabelece se é Código de Atividade Econômica principal ou é Código de Atividade Econômica secundário. Porque no caso das indústrias, por exemplo, no Estado de Goiás, que possui o Código de Atividade Econômica de Indústria, o próprio Conselho Administrativo Tributário interpretou que estes estabelecimentos industriais aproveitam o crédito ICMS sobre toda a energia elétrica utilizada, inclusive aquela destinada
a áreas não relacionadas à industrialização, como a parte de administração, almoxarifado e etc., que nitidamente não possui atividade industrial desenvolvida nesse âmbito de gestão, vamos dizer assim, da empresa, né? Então, o Estado de Goiás, para eliminar possibilidades de discussão com relação a laudos expedidos por engenheiros para mensuração de energia utilizada na industrialização ou não, resolveu, por meio de decreto, ampliar esse crédito, desde que a atividade tenha o Código de Atividade Econômica de Indústria. Lembrando, a norma não estabelece se a atividade é principal ou se ela é secundária. O Conselho Administrativo Tributário ampliou a sua interpretação, dispensada a esse dispositivo do regulamento, e passou a entender que que o contribuinte, para fazer jus a esse crédito, teria que ter atividade principal de industrialização. Então ele inovou, foi mais além do que consta no próprio regulamento tributário do Código do Estado de Goiás. E nesse sentido, a nossa legislação amplamente permite, por exemplo, com base na Instrução Normativa 990, no seu artigo 4º, inciso 1, lá estabelece que considera-se consumida no processo de industrialização a energia elétrica utilizada para efetivar o funcionamento de máquinas, ferramentas e equipamentos, ou empregada em processos físicos ou químicos diretamente relacionados à fabricação do produto. Ora, os supermercados possuem ali atividade de açougue, a parte de manipulação de carnes, cortes, congelamento de partes de peças de animais, né? Nos casos, os alimentos congelados, as partes entregues diretamente ao consumidor ou embaladas em quantidades específicas para atendimento ao consumidor, portanto, postas à disposição para comercialização. Isso, na verdade, é uma atividade absolutamente industrial. Outra delas é a atividade de rotisserie, ou rotisserie, né? Onde eles, a parte de panificação, fazem os bolos, biscoitos, produtos de panificação, são embalados em quantidades específicas, ou congelados, ou já preparados para consumo final e colocados em prateleira, inclusive para revenda. Nitidamente é uma atividade de industrialização. Não bastasse isso, essa matéria atualmente encontra-se no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Trata-se do recurso extraordinário 572-232 de Santa Catarina, onde foi fixada a repercussão geral com relação ao direito ou não dos supermercadistas obterem crédito de ICMS utilizado neste processo de industrialização. Então, trata-se do recurso extraordinário número 588954, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde o tema 218, onde busca ali, né, neste julgado, a garantir o mesmo privilégio que foi conferido, por exemplo, às empresas de telecomunicações, que curiosamente foram a atividade de produção de sinais de comunicação, foi considerado pelo STJ também em recurso repetitivo como atividade de industrialização. Curiosamente, companhia de serviço de telecomunicação foi considerado pelo STJ como atividade de industrialização, e atividade de industrialização realizada pelos supermercadistas, pelo mesmo Colégio Superior Tribunal de Justiça, não foi considerado industrialização. E trata-se de um julgado ocorrido 2 anos após o precedente inicial, que restringiu esse direito aos supermercadistas. Portanto, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e objetiva-se com isso uniformizar esse entendimento para reconhecer a atividade de industrialização dentro dos estabelecimentos comerciais varejistas. E não por força do entendimento ou de normas aplicáveis ao regulamento do IPI, mas sim as normas aplicáveis à legislação tributária dos estados, ou de acordo com a Lei Complementar 8796 e com as legislações
de cada unidade federada. Assim, o tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal é o seguinte: aquisição de energia elétrica por supermercado, exercício de atividade industrial, processamento de alimentos, questão da ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade, relevância jurídica, repercussão geral reconhecida. E, portanto, o Supremo disse que apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que versa sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por supermercado para fins de crédito de ICMS. Portanto, nós, como advogados dos supermercadistas do Estado de Goiás, da Associação Goiana dos Supermercados, já temos ação coletiva proposta para representá-los, e o nosso objetivo nessa ação é fazer garantir esse mesmo direito aos supermercadistas. Claro que estamos aguardando os desdobramentos desse julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, e nós acreditamos que, do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal há de prover esse recurso e, consequentemente, estender esse mesmo direito que foi dispensado, por exemplo, ao setor de telecomunicações, também aos supermercados que realizam atividade de industrialização. Portanto, com base nessas considerações, nós nos colocamos à disposição dos nossos clientes para apresentar estas e outros esclarecimentos, e destacamos que este é o primeiro módulo, ou primeira apresentação, vamos dizer assim, em forma de vídeo, né? Que nós pretendemos aí alcançar o maior número possível de empresários, de contabilistas, profissionais ligados à área de gestão fiscal, e demonstrar a eles os direitos que eles assistem, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado.